Olá, como estão? Como vão todos? Damos prosseguimentos hoje a mais uma aula do nosso Colibri 8.5.2 e versões posteriores. Então hoje falaremos sobre regiões. Antes de propriamente entrarmos no Colibri mostrando o cadastro de regiões, seria interessante falarmos de alguns conceitos sobre regiões. Fizemos aqui um pequeno layout de uma região. Então aqui nós fizemos no formato de área geodésica, ou seja, aqui eu tenho um centro. O centro é o local onde fica a sua empresa, de onde partirão os deliveries, as entregas. Uma outra área 1, uma outra área 2 e uma área 3. Se vocês perceberem, a área 3 ela se confunde com a parte da área 2 e com partes da área 1. Qual o significado disso? Quando você vai estabelecer taxas de entrega, você tem que avaliar um monte, algumas variáveis, né? Tipo, se a remuneração da taxa, se a taxa de entrega vai remunerar adequadamente os custos que haverão, seja de um serviço terceirizado de entregadores, seja a remuneração do seu próprio serviço, desde que tenha motos próprias, além, obviamente, dos colaboradores que são da própria empresa. Então, normalmente você estabelece a cobrança em função de quilômetros. Então, a partir do centro, você estabelece a rota, né, para aquela região, quanto que vai ser cobrado a nível de taxa. Então, normalmente você estabelece de forma circular. Só que muitas vezes o que acontece? Quando você estabelece nessa forma, que é a área geodésica, nessa forma de círculos, né, acontece também de que haja, por exemplo, um conjunto habitacional que parte dele está dentro da área 3 e parte esteja dentro da área 1, por exemplo, dentro da área 2 e parte esteja dentro da área 1. E aí, como você irá cobrar? De repente, você pode praticar, independente de que parte do conjunto esteja na área 2 e parte do conjunto esteja na área 1, essa área 3, você vai cobrar uma taxa que possa ser, de repente, o intermediário entre 1 e 2, ou possa ser, por exemplo, o valor da área 2. Né? Então é importante que sempre que você for se estabelecer as taxas de entrega, é importante levar em consideração toda essa análise. Analisar a existência de conjunto habitacional dentro das áreas, a questão da existência de bairros, a questão da existência de prédios, né, de condomínios. Então, isso tudo é importante levar em consideração. Bom, dito isso, né, esse é um princípio importante para se estabelecer os valores das taxas de entrega, né. Vamos ao cadastro em si das regiões. Então você vai clicar aqui no Launcher. Como podem ver, isso é um programa de demonstração da NCR. Você vai clicar em configurações. Você vai digitar a sua senha de acesso. Desculpe, digitei uma senha incorreta. Então vocês podem ver que se a senha for incorreta, você não vai conseguir entrar. E ele vai permitir que você acesse ao módulo, né, de configurações. Então você vai em regiões, clique em regiões. Por padrão, o Colibri já vem com uma região única instalada, a gente aconselha não usar essa região. Você vai criar as suas regiões. Então, eu já pré-estabeleci que o valor de uma taxa é R$1. Então, vou criar uma nova região. Vamos supor que eu chame a região de área 1 para combinar com aquele desenho que nós vimos. Qual a quantidade de taxas para a área 1? Quantidade de taxas são, vamos supor, 3. 3 vezes R$1 significa que vai ser cobrado R$3 nessa área. Vamos criar também, agora, a área 2. Vou dizer que a quantidade é 5. Significa dizer que eu vou cobrar na área 2, desculpe, eu vou reeditá-la, área 2. Vou dizer que na área 2 eu irei cobrar R$5. E naquela área 3, que tem um formato de uma figura geométrica, que não é um quadrado nem um triângulo, né, é uma forma que representa ou esse conjunto habitacional ou esse condomínio,
Então vamos criar a área 3 e, como eu disse, eu vou botar uma taxa intermediária. Vou dizer que são a quantidade de áreas são 4 taxas. Então eu estabeleci para a área 1 R$3, para a área 2 R$5 e para a área 3 o valor de R$4, que seria uma área intermediária. Então, a definição dos valores que serão cobrados de taxa de entrega, é importante levar em conta todas essas variáveis, né, que têm a ver com a distância a ser percorrida entre a sua empresa até o cliente. Lembramos sempre, né, que a distância a ser percorrida nunca é uma linha reta. Então é importante levar-se em consideração, para se estabelecer essas taxas, aquele valor que remunera o serviço e que repõe todos os custos inerentes do serviço a ser prestado. É importante lembrar que esse tipo de serviço ele cresce a cada dia por razões das mais diversas possíveis, razões que vão da segurança, as pessoas se sentem mais seguras e não preferem sair de casas, em épocas de sazonalidade, quando acontecem períodos de chuva, em situações em que de repente o custo da taxa de entrega para o cliente, para o seu cliente, é mais baixo do que ele pegar o carro, sair de casa e fazer a compra. Então é importante fazer a análise correta para a reposição de custos e para atender bem o cliente. Obrigado, espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima.